Bom dia para quem está chegando aí. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Deixa eu aceitar o pessoal que está chegando, tá? Para a gente começar. Vamos ver o que nos espera hoje. Pessoal, deixa eu ver se é... Lívia, ontem, meu Deus, ontem foi uma correria, menino. Eu não vi sua mensagem de manhã, dei 3 aulas de manhã, aí saí da aula, fui fazer outras coisas, aí acabou que foi chegando mensagem, sua mensagem foi ficando e eu fui ver aquela hora que eu te mandei uma mensagem. Sim, é até hoje, tá? É até hoje lá. Fica aberto, na verdade, mas o prazo que eu dou é até hoje, porque eu sempre dou uma olhada, né? Tá bom, tio. Obrigada. Não tem problema, não. Eu sempre olho quem fez e quem não fez a atividade no dia que eu peço para colocar lá. E vou registrando. Depois, fala assim, mas minha nota tá baixa. Bom, já sabe por quê, né? Então, não adianta falar assim, eu vou fazer outro dia. Pode fazer, mas eu olho no dia que eu peço. Então, Que atividade é essa? são o registro lá no SAS, do capítulo Ah, tá. 12 Ah, das atividades. É lá na plataforma SAS. Tudo vai ser registrado lá, tá? Gustavo, você tá falando das atividades propostas. Pessoal, é muito... Alguém está falando alguma coisa? Flávia? Você tá falando das atividades propostas que é para fazer lá no SAS. Isso, perfeito, perfeito. Quer registrar as atividades, né? Eu sempre peço para vocês, na verdade, o seguinte, assim, para evitar fadiga, é mais para evitar a fadiga do que qualquer outra coisa, né? Evitar acúmulo de coisas. Eu sempre deixei bem claro para vocês o seguinte, eu não sei os outros professores, mas eu falo com relação a isso para, tipo assim, você já ficar atento e não ficar se embolando. Com isso a gente se embola, mas não ficar tentar se embolar menos com as coisas. Terminou o capítulo de química, tenta fazer as atividades, tira as dúvidas conforme elas forem surgindo. Eu já falei, né, que a gente está nesse contato aí, mas só olha o horário, né, porque às vezes 10, 11 horas da noite já não é um horário muito eficiente, porque o professor também tem vida particular, né? Ele não fica só dando aula 24 horas por dia. Então, se organize para você ter esse movimento aí de retirar dúvidas de uma forma mais tranquila, né? Eu tô sempre disponível. Se eu não estiver fazendo live, que normalmente faço lives à tarde, se eu não estiver fazendo uma live, eu respondo de imediato aquilo ali. Igual ontem, por exemplo, não respondi a Lívia porque eu estava com aula e depois foi reunião e aí começou a ter muitas coisas durante o dia e acabou que realmente eu não vi a mensagem dela. Eu vi, mas não respondi na hora porque eu estava em aula e acabou que passou. Aí eu fui responder, era quase meia-noite, eu acho, a mensagem dela, porque eu fui ver depois, justamente quando eu dei uma acessada nas minhas atividades. Então, tenta ficar atento aí, porque eu, à noite, eu particularmente faço outras coisas não relacionadas à escola, né? Que coisas são essas? Algumas vezes sim, algumas vezes eu faço as minhas aulas, mas eu também tenho outras atividades, né? Então, eu vou fazendo essas outras atividades normalmente no período da noite, de 6 horas em diante. Então, quando fica assim, acaba sendo um pouco, né, complicado para mim, porque eu tô ali fazendo alguma coisa, eu tenho que parar para fazer, além do que, né, a gente tem um período aceitável aí, na verdade, digamos assim, um período comercial, beleza? Então fiquem atentos, tô disponível sim,
Só computa o horário assim certinho para não ficar muito pesado também, porque senão eu fico o dia inteiro e a noite toda dando aula, tá bom? Mas estou lá disponível, façam as atividades e vão marcando direto terminou? Tem certeza que a atividade está ok? Tem certeza que aprendeu? Vai para o portal SAS, registra lá, cara. Você já fez na mesma hora, não dura 2 minutos para você fazer o registro das respostas, é só marcar e dar ok. Então, faz isso para tirar coisas das suas costas, no sentido assim, de não ficar pesado. Depois tem de química, depois tem de física, tem de biologia, tem de geografia, tem um monte de coisas acumuladas e aí você fica estressado à toa, tá bom? Vamos lá então. O capítulo 13, pessoal, o capítulo 13, a gente já falou sobre ele, né? A gente fez algumas atividades, fizemos várias atividades. A lista de exercício iria sair hoje, só que ontem eu fiquei o dia inteiro, cara, foi praticamente até a noite, 7 horas da noite mais ou menos, de 2 às 7 em reunião, live e reunião, então consumiu o meu período da tarde inteiro, chegou à noite, realmente eu não estava disposto a pensar mais, tá? Tava muito complicado. Então a lista ela vai atrasar, provavelmente até amanhã ou na segunda-feira ela sai. A lista, como eu havia dito, ela vai envolver os capítulos 8, 9, 10, 11 e 12, tá? O 13, que é esse último aí, vocês por enquanto, se vocês quiserem, eu posso colocar também logo, tá? Senão a gente pode fazer ele mais para frente. Eu acho que eu vou até colocar ele logo para fazer uma coisa só e separo a lista por capítulos para vocês entenderem. Beleza? Provavelmente, não sei como eu vou fazer isso, porque eu não quero pedir nada por e-mail, tá? Mas provavelmente eu vou pedir algumas respostas dessa lista. Algumas, tá? Não são todas, para serem enviadas para computar como pontos, beleza? De atividades. Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui, ó. Compartilhar. Tem alguma coisa, professor, aí? Oi? Você vai transmitir alguma coisa aí? Algum slide? Vai, né? Não, eu vou transmitir o livro. Não, sim, slide do livro. É para eu Isso. poder Sim, escrever aqui. vou Beleza, então. sim. Tá? Eu até tenho o slide desse material que a gente vai começar agora, tá? É um slide mais resumido, depois eu posso passar para vocês. Ele tá bem condensado mesmo, é tipo o que é importante de dentro dos capítulos, mas aqui para a gente entender um pouquinho, é legal que a gente... Não é isso não, tá? Isso aqui vocês vão estudar o ano que vem. É legal que a Beleza. gente entenda um pouco mais a fundo os conceitos que a gente vai ver aqui nesse livro. Espera aí, porque tem os retardatários, né? Eles entram exatamente faltando uns 10 minutos para... Retardatários. Coitados. Faltando no último minuto ele entra para... É agora não tem... Focado. Triunfal, professor. Exatamente. É entrada triunfal. Lógico. Então vamos lá, galera. Livro 4, né? A gente está no capítulo 14. Vamos lá que agora a gente vai começar uma parte da química que muitas vezes se torna um pouco complicada, tá bom? Complicada, por que que eu falo que ela é complicada? Na verdade, ela não é tão complicada. Ela vai exigir que você tenha, por exemplo, um bom conhecimento de fórmulas, né, no sentido de que você consiga identificar se um composto é iônico, se um composto é covalente. Por isso que eu vou fazer a lista, além, né, disso. Ela vai precisar, por exemplo, que você monte fórmulas de compostos para dizer que tipo de composto é aquele ali. Por quê? Porque a gente vai começar a entrar agora, eu acho que o capítulo 14, 15 e 16, se não me engano, podendo chegar Tem até mais alguns. podendo chegar até o 17. Eu não É tenho química certeza. inorgânica. Sim, senhorito. Uma das partes da química inorgânica, mas eu não sei até que parte vai
esses capítulos. Se eu não me engano, são 3. Um que vai falar de ácidos e bases, que é esse aqui. Outro de Que sais vai e falar de óxidos. sais e o outro que vai falar de óxidos, tá? Então você já deve ter recebido o material e vocês têm ciência. Esse tipo de estudo é o que a gente vai chamar de estudo de funções químicas, que está incorporado, como o Lucas mesmo diz aí, dentro da área da química, conhecido como química inorgânica. Né? Existem várias áreas dentro da química. O que a gente estava vendo até agora é o que a gente chama de química... Nossa, olha lá. É o que a gente chama de química geral, né? Que a gente vai até ali mais ou menos o ponto de NOx, o número de oxidação, mas vai mais um pouco além também, tá? Depois a gente estuda a química inorgânica, né? A química inorgânica ela vai estudar uma série de coisas. Ela vai estudar funções, reações, né? E uma série de outros. Não que aquilo que a gente estudou anteriormente não se encaixe nela. Pelo contrário. Por exemplo, ligações químicas, elas estão dentro da área de química inorgânica, né? Então a gente acaba misturando um pouquinho de tudo. Mas o que a gente vai ver nesses capítulos? Funções inorgânicas. Funções inorgânicas. Muita atenção a isso. Porque agora a gente vai começar a caracterizar esse tipo de situação. Uma função, deixa eu só fazer um negócio aqui que eu vou mostrar para vocês uma outra coisa. Eu parei de compartilhar a tela mesmo, tá bom? Só para eu pegar um arquivinho aqui. Aí eu não vou... Ah, tá. Só para eu pegar um arquivinho aqui, né? Eu só fechei a tela para a gente ter um pouco mais de privacidade. Então vamos lá. É o que eu vim falando aqui nesses slides, que são os resumos, né? Tem um resumo das ligações, tem um resumo das funções. Vamos lá. Eu vou definir uma função para vocês com o slide aqui, tá? Ele está bem resumido, tá beleza? Então eu não vou usar ele porque ele é um resumo. Então depois que a gente terminar, se vocês quiserem esse slide para ter os principais pontos de cada tipo de situação que a gente vai ver, então eu posso passar para vocês, mas ao final, porque aqui é bem resumido, então não fica legal da gente explicar. Como a gente vai estudar uma série de situações chamadas de funções, primeiro a gente tem que entender o que é uma função. Uma função dentro da química consiste em um conjunto de substâncias. Então, o que a gente vai estudar? Grupos de substâncias que compartilham propriedades químicas ou características químicas em comum, tá? Uma série de propriedades. Então, a gente vai começar a ver essas propriedades para poder definir estas substâncias, classificar estas substâncias dentro destes grupos de substâncias, dentro desses conjuntos de substâncias chamados de funções. Então, funções na química são um conjunto, então são várias substâncias que compartilham algo em comum. Nós temos funções de dois tipos. Funções orgânicas, que têm relação com a química orgânica, e as funções inorgânicas, que têm relação com o que a gente vai estudar agora, tá? Dentro da área de química inorgânica. É muito difícil, às vezes, a gente diferenciar um composto orgânico de inorgânico olhando apenas a sua fórmula. Dá para fazer isso, mas é difícil porque muitos compostos inorgânicos, né, têm características, têm fórmulas parecidas com os orgânicos, então acaba sendo assim, uma confusãozinha. Então, para a gente tentar diferenciar, não que seja necessário agora, mas é importante saber que existe uma diferença, existem várias funções, existem vários conjuntos de substâncias. Então, qual é a diferença? A primeira diferença entre eles é que alguns desses conjuntos fazem parte de funções inorgânicas e outros fazem parte de funções orgânicas. A diferença entre os dois se encontra na estrutura do composto. No seguinte ponto, compostos inorgânicos
São todos aqueles compostos, né, de uma maneira bem superficial, que não apresentam cadeias carbônicas, né? O que são isso? Vários átomos de carbono na sua estrutura. Quando você observa esse tipo de situação, né, vários átomos de carbono formando uma estrutura, você tem ali uma substância, um composto orgânico, diferente do que a gente vai estudar agora, que são os compostos inorgânicos e são classificados dentro de 4 funções. Isso daqui é uma introdução que não está ali no livro, porque no livro ele já começa em ácidos e bases. Mas são ácidos, bases, sais e óxidos. São os 4 conjuntos de funções inorgânicas. Nós vamos começar estudando os ácidos e as bases. Uma coisa interessante que vocês precisam entender aqui é que a gente vai fazer o seguinte. A gente vai estudar as características. Então, como que eu reconheço que é um ácido? Como que eu reconheço que é uma base? Tá? E talvez uma parte que seja uma das partes mais... Não é complicada, mas é mais chatinha da química, que são as regras de nomenclatura. Então aqui, além de conhecer as funções, caracterizar, entender como que elas se comportam, a gente também vai pegar as substâncias e nomear, dar nome a estas substâncias. Até agora a gente não falou de nome de substância nenhum. A gente simplesmente foi entendendo os comportamentos dela. O que é uma ligação, por que se ligam, os elementos, como eles estão organizados. Então veja que a gente foi construindo. A gente saiu lá do átomo, foi dando forma ao átomo, ele foi criando camadas, enfim, foi dando a forma dele. Depois a gente entendeu como que esses átomos se relacionam com outros, né, por meio das ligações químicas. Quais características aparecem nesse processo. E agora a gente vai estudar. Depois de formada a substância, né, depois que o átomo se ligou com outro ou com outros átomos, ele constitui uma substância, né, um composto químico. Esse composto ele tem que características? E aí, a partir disso, eu classifico ele dentro destas funções, tá? Além destas características, eu vou olhar para o composto e vou falar assim, né? Daqui a pouco a gente vai começar a ver isso. Qual o nome dele? Então vai ser importante 2 coisas. Dar o nome, você vai ter que dar o nome, eu vou te dar a fórmula e você vai fornecer o nome. Então, a partir da fórmula, você vai me dar o nome do composto. Ou eu vou te dar o nome do composto e eu vou querer a fórmula. É esse o processo que vai acontecer, tanto aqui na química inorgânica quanto na química orgânica. Então, o primeiro conjunto de funções que a gente vai estudar são ácidos e bases. Quando a gente pega os livros, né, os primeiros livros assim, quando a gente entra nos primeiros contatos com a química e tal, normalmente os livros trazem assim, propriedades funcionais, né, o que ele chama lá de propriedades funcionais. Não sei se vocês estão lembrados disso no início do ano. Propriedades funcionais. São aquelas relacionadas às funções, né? Substâncias podem ser ácidas, básicas, salinas e assim sucessivamente. Ele fala o seguinte: uma substância é ácido quando apresenta sabor azedo. Uma substância é básica quando apresenta sabor adstringente, tá bom? Então, essa é a definição que normalmente a gente encontra, é a primeira definição que a gente encontra quando a gente está estudando química. Ácidos têm sabor azedo, bases têm sabor adstringente. Né? Azedo a gente sabe, o adstringente seria aquele sabor que amarra, né? Que gruda na boca, você mastiga e ele vai grudando a boca. Então, bases têm sabor adstringente. Só que temos um problema, e é por isso que o título do livro ele é exatamente isso. Teorias. Ácido-base. Olha só. Ácidos têm sabor azedo, bases têm sabor adstringente, né?
Beleza. Se você olhar a imagem aqui da laranja, laranja tem sabor azedo, limão tem sabor azedo, então são substâncias ácidas. Bacana. Então quer dizer que para eu saber o que é um ácido e o que é uma base, basta eu pegar a substância, Negativo. colocar na boca e verificar. Vai tomar um ácido sulfúrico para ver. Pois é, se ela tem um sabor azedo ou se tem um sabor adstringente. Mas aí eu entro no seguinte problema. Existem ácidos e bases que são tóxicos, como o Lucas acabou de citar um aí. A maioria deles são tóxicos. Ou seja, vão causar intoxicação, algum mal aí para o organismo. Então, como que eu posso... Mal à morte. Em alguns casos, sim. Por exemplo, eu já presenciei um caso de intoxicação por ácido clorídrico, HCl. Foi até no laboratório lá da faculdade, na época que eu fazia, que uma colega de laboratório ela estava mexendo com ácido clorídrico. Ele normalmente vem dentro de um recipientezinho, né, um vidrinho. E esse vidrinho está fechado, tal, para não ter contato com o ar. Aqui dentro tem o ácido. O que aconteceu? Acontece que a gente sabe que a substância ela evapora, né? Ela vai evaporando. Então tinha vapor de ácido aqui, ó. E o ácido estava extremamente concentrado. Quando ela abriu a tampa do recipiente, o vapor escapou muito rápido. Ela fez errado, né? Ela deveria ter aberto na capela. O vapor subiu muito rápido, né? Foi eliminado muito rápido e atingiu as vias respiratórias dela. Na hora, fechou as vias respiratórias dela. Na hora. Na hora. Ácido clorídrico concentrado é extremamente tóxico porque ele interrompe, ele fecha suas vias respiratórias. Aí ela teve que ir às pressas para o hospital, aí lá eles fizeram limpeza e etc. E ela melhorou. Mas foi assim, uma situação rápida em que a professora da sala agiu muito rápido, levou ela para o hospital e... Por quê? Se for uma situação que, de repente, a pessoa demora, como, por exemplo, esse cara aqui, ó, o H2S, que é um ácido também, eu vou explicar tudo certinho, né? Sulfídrico. Esse cara aqui, por exemplo, ele anestesia o seu olfato. Então, se houver alguma eliminação desse cara aqui no ambiente, né, que você está ali trabalhando, você praticamente não vai perceber porque ele anestesia o sentido do olfato, então você acaba se intoxicando por ele sem perceber, tá bom? Então, ácidos e bases não é simplesmente colocar na boca, porque existem ácidos e bases que são tóxicos. NaOH, que é a soda cáustica, é tóxico, né? O hidróxido de cálcio é tóxico, né, que é usado na agricultura. Enfim, uma série de... Então, como que a gente pode identificar, porque isso que é o nosso primeiro ponto, ó, identificar ácidos e bases. Olha só, para identificar ácidos e bases, claro que a gente está trabalhando aqui não é em laboratório. Então, a gente não tem substância para a gente tocar. No laboratório, existem técnicas que a gente utiliza para verificar se uma substância é um ácido e base, por meio de testes qualitativos, que eu vou explicar para vocês, que é o teste de indicador. Né? Eu acho que vocês já até fizeram essa experiência em algum momento, do repolho roxo, que muda de cor e etc. Aquilo ali é um teste que é usado em laboratório para verificar se o material ele é ácido ou base por meio da mudança de cor do meio que está ali. Eu vou explicar isso também daqui a pouco. Só que aqui a gente não está no laboratório, você tem que entender isso. Então, como que você tem que pensar? Como que eu vou fazer para identificar ácidos e bases, não no laboratório, mas no papel aí, no livro? Como que eu faço essa identificação? Então, a gente vai usar para isso as chamadas teorias, olha eu escrevendo com a caneta de cabeça para baixo, as chamadas teorias ácido-base.
São 3, na verdade, são 5 teorias, se não me engano. Eu conheço 4, tá? São 4 teorias ácidos-base. A gente vai... Eu conheço... São 4, não. São umas 5, eu acho, se não me engano, teorias ácido-base. Mas eu conheço só 4 delas. Nós vamos estudar, no ensino médio, 3. As outras 2 são faculdade. Então, 3 a gente vai estudar. As teorias ácidos e bases, elas são aquele mecanismo que vão servir para que a gente identifique um ácido ou uma base no papel, por meio da sua fórmula. Como que eu sei, por que eu posso dizer para você que essa fórmula química aqui, HCl, ela representa um ácido? Por que eu posso dizer para você que a fórmula química NaOH representa uma base? Como que eu posso dizer para você que a fórmula química CaCl2, por exemplo, representa um sal? Por que eu posso dizer para você que a fórmula química CO2 representa um óxido? Então, nós vamos usar esses argumentos. As teorias ácidos e bases e as demais que a gente vai estudar, elas servem justamente para que a gente faça essa identificação. Existem 3 teorias ácidos e bases. Deixa eu só pegar o slide para dar uma introduzida rápida. Existem 3. Existe a teoria de Lewis, de Arrhenius, vou começar por ela, a teoria de Arrhenius, a teoria de Bronsted-Lowry e a teoria de Lewis. Eu fiz elas em círculos aqui porque elas se complementam, né? Apesar de que a gente vai descobrir que cada uma destas teorias tem restrições, tá? Então, olha só, nós vamos estudar 3 formas diferentes, são 3 formas distintas de se identificar ácidos e bases. As 3 teorias, existem mais, eu conheço 4, que é essas 3 aí, e mais a teoria de Pearson, que vai falar de moleza e dureza, que aí tem a ver com a nuvem eletrônica, enfim, algo quântico que não cabe no ensino médio. Mas eu conheço essa teoria porque ela é muito bacana. Enfim, as 3 teorias que a gente está estudando aqui, a gente vai estudar, elas são teorias que permitem que a gente caracterize esses compostos. Então, o que é um ácido, o que é uma base, conforme essas 3 teorias. Então é muito importante que você entenda o seguinte: cada uma delas vai explicar o que é um ácido e o que é uma base, já que são 3, evidentemente. Se todas falassem exatamente a mesma coisa, não precisaria ser 3, podia ser uma só. Então, são 3 teorias. Cada uma destas 3 teorias vai explicar o que é um ácido e o que é uma base de forma diferente. Elas se complementam. Cada um é um ponto de vista, né? Isso, cada um é um ponto de vista, perfeitamente. E aí que, como cada um é um ponto de vista do pesquisador ou dos pesquisadores que carregam o nome da teoria, a gente tem que entender que, além das diferenças que vão existir entre elas, também vão haver restrições. Algumas destas teorias são mais amplas do que as outras, né? Ou seja, elas conseguem explicar mais do que outras, mas não que estas outras que não explicam tanto sejam erradas. Quer dizer que ela tem uma condição para ser estudada, tá bom? Então, são 3 teorias: a teoria de Arrhenius, a teoria ácido-base, conforme Bronsted-Lowry, que são 2 pesquisadores, e a teoria ácido-base conforme Lewis. Cada uma delas explica o que é um ácido e uma base de uma maneira diferente. Portanto, cada uma delas também vai ter algumas restrições. Umas são mais amplas, outras são mais restritas. Tá? Vamos começar a falar disso a partir de agora. Então, de todas que tem aí, a mais ampla, a que consegue definir assim, o que é ácido e base de uma forma geral para qualquer coisa, é a de Lewis. A de Lewis é a mais ampla de todas. Seguida da de Bronsted-Lowry.
Então, veja, ó, a de Lewis é a mais ampla, a de Bronsted-Lowry, ela é ampla, mas não tão quanto a de Lewis, e a de Arrhenius é a mais restrita de todas, tá? Porque a de Arrhenius tem uma condição especial para que eu possa dizer, com base na teoria de Arrhenius, o que é um ácido, o que é uma base, tá? Então, a gente vai ver isso agora. Outro detalhezinho, né? Essas primeiras aulas é mais de informação mesmo, para você ir pegando o que a gente vai usar. Outro detalhezinho importante é o seguinte, lembra que quando a gente estudava teorias atômicas, que eu falava assim, o átomo, o exercício ele tem que falar, o átomo segundo quem? Porque existem várias teorias. O mesmo vai acontecer aqui. Quando eu falo, isto é um ácido, isto é uma base, você tem que automaticamente me perguntar, segundo quem? Segundo Arrhenius, segundo Bronsted-Lowry ou segundo Lewis? Porque nem sempre, né, um ácido, por exemplo, um ácido que é lá classificado, nem sempre uma substância que é classificada como ácida lá em Arrhenius, porque tem uma condição para ela ser classificada, é classificada como ácido em Lewis. Ela pode se comportar de uma forma diferente, porque eles observam coisas diferentes da substância. Então, por isso que elas se complementam e se distanciam ao mesmo tempo, tá? Então, fique atento. Quando eu falar classifique o ácido, classifique a base conforme quem? São 3. Conforme Arrhenius, Bronsted-Lowry ou Lewis, tá? Tem essas Professor, diferenças. Oi. então, se você for fazer uma pergunta assim, de classificação de base, você sempre vai botar, né, Eu o tenho que indicar pesquisador na frente, não é isso? isso, Indicar. porque Sim, como porque dependendo do pesquisador pode mudar a pode, definição. exatamente, Inclusive, uma substância pode ser até outra. De porque outro outro. isso, porque por exemplo, igual quando a gente estava estudando os modelos atômicos. Os modelos atômicos, se eu falasse para você assim, o que é o átomo? O que é um átomo? Segundo quem? Exato. Porque segundo Dalton, o átomo é uma coisa. Agora, segundo Rutherford, é outra. Boa, eu tô ligado. Então, eu Faz preciso sentido. te dizer exatamente segundo qual a ideia que eu estou seguindo para classificar aquela substância. Lembrando, elas se completam, mas também se separam em alguns pontos. Por quê? Como são visões diferentes, a gente acaba tendo critérios diferentes para poder estudar uma mesma substância. Então, vamos lá. Aqui são os resumos, tá bom? Vamos lá. Teoria de Arrhenius. Ó, antes da gente falar da teoria de Arrhenius, é importante saber isso daqui, ó. Esses termos aqui que vão aparecer são termos. Isso daqui são definições, tá bom? Esses termos que vão aparecer aqui no tome nota, ó. Isso é muito importante. Solução eletrolítica, eletrólito e solução não eletrolítica. Então, o que a gente vai estudar agora? A primeira teoria. Não é que foi a primeira a surgir. De certa forma, sim. Mas, não sei. Não posso afirmar isso para vocês. Estaria mentindo se eu afirmasse. Uma das teorias, né, das principais teorias ácido-base, que é a teoria ácido-base segundo Arrhenius. Então, a gente vai classificar ácidos e bases conforme, nesse primeiro momento, a teoria de Arrhenius. É bem simples, eu posso falar ela em duas coisas, mas o livro traz uma série de informações que é importante da gente visualizar elas. A primeira informação importante é essa: soluções eletrolíticas, eletrólitos e soluções não eletrolíticas. Primeiro, vamos lá, o que é uma solução? Você tem que, eu já falei isso com vocês na sala. Gente, se você lê um termo ali, sei lá, qualquer coisa, e você não sabe o que significa qualquer coisa, não faz sentido para você. Né? Não faz o menor sentido para você. Então, se eu leio solução eletrolítica, o que é uma solução? Eu sei o que é uma solução? Sei, é uma mistura de substâncias, é uma mistura homogênea. Eletrolítica, eletrolítica, eletro vem de elétrica. Então, beleza. Uma solução eletrolítica é aquela solução que conduz corrente elétrica. Ou seja,
É quando eu misturo uma substância lá na água ou em outro solvente e depois da mistura feita, ela consegue conduzir corrente elétrica. Isso se chama mistura homogênea eletrolítica ou, em termos mais técnicos, solução eletrolítica, uma mistura homogênea. Eletrólito são substâncias que, dissolvidas em água, dão origem a essa solução eletrolítica. Nem toda substância é um eletrólito. Por exemplo, aqui, ó, sacarose e cloreto de sódio. Sacarose é um composto covalente, mas tem que tomar cuidado porque tem alguns compostos covalentes que a gente vai ver agora que eles formam íons, que é a teoria de Arrhenius, tá? Então, sacarose e cloreto de sódio. Cloreto de sódio é um composto iônico. Então, se ele é iônico, ele é formado por cargas. Logo, ele é um eletrólito. Por quê? Porque quando eu coloco o cloreto de sódio na água, ele consegue conduzir corrente elétrica. Então, toda substância química, independentemente se ela é covalente ou iônica, isso acontece mais com as iônicas, mas tem algumas covalentes que acontecem também, como a gente vai ver agora. Quando a gente coloca essas substâncias, esses materiais em água, ele conduzir corrente elétrica, nós falamos que ele é um eletrólito, né? Ele produz uma solução, uma mistura de substâncias capaz de conduzir corrente elétrica. Já as substâncias não eletrolíticas são aquelas, né, que não produzem estas cargas, né? Eletrólitos produzem cargas, não produzem esses eletrólitos, portanto, não conseguem conduzir corrente elétrica, ok? Então, atenção a esses termos aqui, ó. Definição. Aqui ele dá um modelo de teste, né? Eu tenho até esse material aqui. Vou ver se eu consigo. Eu só estou esperando, na verdade, a minha webcam chegar, que agora, do nada, chegou uma notícia para mim de que minha webcam vai chegar, então eu estou esperando ela chegar para eu começar a ter mais dinâmica na aula, porque fica muito ruim falar com o celular. Muito ruim mesmo. Extremamente Professor, ruim. Oi. a minha net, ela deu uma caída monstra. Você já começou a explicar sobre a teoria de Não, Arrhenius? ainda não. Vou começar agora. Tá bom. Então, ó, olha só. Um eletrólito, quando ele é posto num teste de condução de corrente elétrica, se uma solução for eletrolítica, ela conduz corrente elétrica. Então, eu tenho esse material aqui, por exemplo, aqui em casa, eu tenho ele ali, lá dentro para lá, e eu consigo mostrar para você que, através da corrente elétrica, a solução conduz... Não, através da eletricidade, a solução conduz essa corrente elétrica acendendo a lâmpada. Já uma solução não eletrolítica, ela não tem essa capacidade, né? Como ela não tem cargas aqui, ela não conduz corrente elétrica, tá bom? Então, vamos lá. Professor, Oi. substâncias eletrolíticas são geralmente iônicas? Geralmente, mas tem algumas substâncias covalentes que são eletrolíticas. Na verdade, que produzem soluções eletrolíticas, que é o que eu vou falar agora. Mas, em termos gerais, toda substância iônica, ela quer dizer, nem toda, porque nem toda dissolve em água, tá? Mas a maioria das substâncias iônicas são eletrolíticas, né? Porque aqui a solubilidade em água depende do composto. A gente vai ver, por exemplo, que tem compostos iônicos que não são solúveis em água, eles não se dissolvem. Então, se não se dissolve, não tem formação de Então, todo cargas. iônico que dissolve em água É eletrolítico. É eletrolítico. Isso aí, perfeito. Boa resumida. Vamos lá. Então, perceba o que eu acabei de falar. Algumas substâncias covalentes trabalham ou serão classificadas como eletrólitos, né, como substâncias eletrolíticas. Arrhenius admitia que os eletrólitos, então aquelas substâncias dissolvidas em água, sofriam dissociação e, por isso, conduziam corrente elétrica. Tá? Então, como que ele fez o teste?
Esse teste aqui ele fez, não exatamente com esse material aqui, claro que com um equipamento mais avançado, pesquisa em universidade e tal, mas ele fez o teste disso aqui. Ele fez o quê? Pegou as substâncias, foi pegando as substâncias e foi testando. Olha, eu tenho essa substância X aqui. Se eu adicionar ela em água, eu consigo dissolver ela? Consigo, beleza, ela foi dissolvida em água. Se eu passar uma corrente elétrica, será que ela consegue conduzir corrente elétrica? Beleza, consegue. Então, eu vou começar a fazer isso com todas as substâncias. Vou começar a estudar elas. Aí pego a substância X, depois pego a substância Y, faço o mesmo teste. Conduz? Não conduz. Então, vou fazendo estas testagens. Presta atenção na restrição da teoria dele. Ó, ele pega as substâncias, ó, ele admitia que os eletrólitos, olha só, essa parte aqui é fundamental para entender a teoria de Arrhenius e para entender a sua limitação. Dissolvidos em água. Então, ele testava, né, a condução de corrente, né, por meio das substâncias dissolvidas na água. E ele chegou à seguinte conclusão. Ele chegou à conclusão que as substâncias químicas podem ser classificadas em ácidos ou bases conforme esse processo. Então, ó, olha só que interessante. Ele, claro que ele fez estudo e aí a gente só pega o estudo dele e chega na ideia. Ácidos. Segundo Arrhenius, ácido é uma substância de natureza covalente. Ela é covalente. Então, ácidos são covalentes. Que, quando em meio aquoso, ou seja, quando eu colocar uma substância, não sei, mas alguma substância desconhecida em meio aquoso e ela conduz corrente elétrica, pode ser um ácido. Quando eu coloco ácidos em meio aquoso, olha, isso daqui é muito importante para a teoria de Arrhenius. Ele vai fazer o seguinte processo. Ionizar. Ele vai sofrer um processo chamado de ionização e vai gerar como partícula característica o H+, Hidrônio. mais uma carga negativa, tá bom? Então, olha lá, ó. Ácidos, segundo Arrhenius, são substâncias de natureza covalente que, quando em meio aquoso, sofrem um processo chamado de ionização, formando íons. Por que que é ionização? Porque você tem que pensar, se ela é covalente, ela não era formada por íons, né? Covalente compartilha elétrons. Então, como que formam esses íons depois? Por meio desse processo, ionização. O que que é a ionização? Separa-se a estrutura do ácido, formando sempre ácidos de Arrhenius, sempre liberam H. Ácidos de Arrhenius sempre vão liberar o H+. Sempre. Essa é a partícula característica do ácido de Arrhenius, tá? Então, atenção a isso. Já uma base, ela é um composto iônico. Ó, as diferenças. Aqui é um resuminho, ó. Iônico, que quando dissolvido em água... Dissocia. Isso, sofre dissociação. Ó, então, bases, segundo Arrhenius, são compostos de natureza iônica que, quando adicionados na água, sofrem um processo chamado de dissociação, produzindo como partícula característica o OH-, tá bom? Então, essa é a teoria de Arrhenius. Ácidos, substâncias químicas de natureza covalente,
ó, perceba que eu estou usando o critério que limita a teoria de Arrhenius o tempo inteiro. Ó. Ácidos são substâncias covalentes, então isso não limita. Que quando em água, então quer dizer, aqui está o limite da teoria dele. Qual é o limite? Que para eu testar, segundo Arrhenius, se uma substância é ácida ou básica, eu tenho que obrigatoriamente colocar ela em água. E aí eu vou entrar naquele caso que eu acabei de falar anteriormente com, acho que foi com o Matheus, ou com o Caio, não fugiu aqui agora. Acho que Caio. Tem substâncias químicas que não se dissolvem em água. Então, como é que eu vou falar para você que aquilo ali é uma base e não é, se ela não se dissolve na água? Então, há esta restrição da teoria de Arrhenius, porque para que eu classifique um ácido ou uma base segundo Arrhenius, é imprescindível que esta base ou este ácido estejam em meio aquoso, ou seja, estejam dissolvidos em água. Lembrando que nem sempre isso aparece assim, pode aparecer dessa forma assim, ó. Lembra que isso significa aquoso e que ele está dissolvido na água. Então, não preciso colocar o H2O, pode ser só isso aqui e já está escrito a teoria de Arrhenius. Então, ácidos, substância de natureza covalente, que quando adicionados em água, sofrem ionização, eles formam íons, eles não tinham, mas formaram quando colocados na água. E produzem, isso daqui é a característica do ácido de Arrhenius, ó. Produzem essa partícula, o H+. Já uma base, ela é um composto de natureza iônica que, quando em água, perceba que tudo tem que estar na água, ó a restrição. Se não estiver na água, não tem como classificar segundo Arrhenius. Quando em água, sofre dissociação. Qual é a diferença desse para esse termo? A diferença é o seguinte, ionização, ela acontece com uma substância covalente. Ela era covalente e formou íons. Ionização, formou íons. Dissociação acontece com um composto iônico. Isso significa o quê? Significa que já tinha íons, ele só se separou, dissociou, tá? Tem essa diferença conceitual entre os termos. Perguntas? Ô, professor, Sim. então, nessa teoria desse Arrhenius aí, Arrhenius. isso, nessa teoria dele aí, tanto o ácido quanto a base produz substâncias próprias, tipo esse H+, esse OH-. Exatamente. Exatamente. Você foi diretamente naquilo que serve como caracterização de uma substância ou de um ácido conforme Arrhenius. Olha lá, ó. Ácidos têm que liberar H+, ou liberam sempre o H+, e a base Sim. libera sempre o OH-. São as duas partículas características dos ácidos e das bases. Olha aqui, ó. Toda base de Arrhenius vai ter o OH no final. Todo ácido de Arrhenius vai ter o H no início da fórmula. Olha lá, ó. HCl, H2SO4, H3PO4, H2S, HNO3. Perceba, ó. Todos têm o Hzinho Todos têm um H, né? da fórmula. Isso, porque ele Ele vai liberar ionizar. esse H quando colocado em água. Ionizar. Exato. Já as bases, ó, NaOH, sei lá, Ca, O2, OH, OH2. 2, ó, OH, KOH. Perceba que as bases de Arrhenius têm o OH posicionado sempre no final da fórmula. Ó a identificação. Então aqui a gente sai hoje com os seguintes pontos. Teoria. Isso é a teoria que eu escrevi aqui. Espero que vocês tenham anotado. Ácido covalente, linha água, e identificação. Ácidos de Arrhenius, isso daqui não é quimicamente correto falar, não, mas funciona.
começam com o hidrogênio. Em diferentes proporções, mas sempre com hidrogênio. Olha o padrão. Sim. Já as bases terminam com OH. Olha o padrão. OH. OH. Metal mais OH. Tudo bem? Então, quer ver? Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui para a gente fechar na próxima página. Aqui tem a definição, ó. O que é ionização e o que é dissociação, nesses dois parágrafos. A definição de arrênios, tá? Ah, tá. Aqui já não é definição, mas quer ver? Deixa eu pegar um exemplo aqui para a gente fechar. Pegar coisas de exercícios aqui. Pegar fórmulas. Eu só quero umas fórmulas para eu mostrar para vocês. Que são sais. Ó. Cadê? Não. Caramba. Aqui de Lewis. Aqui de Bronsted-Lowry. Ó, HCN. HCN é um ácido de arrênios. Mas também pode ser um ácido de Bronsted-Lowry, mas também pode ser um ácido de Lewis. Então a gente tem que ir fazendo, né, estudando as outras teorias para também chegar à conclusão se ele é ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas aqui eu posso te dar certeza que o HCN é um ácido de arrênios. Por que, professor, que você fala isso? Porque começa com um Hzinho aqui no início, ó, meu amigo. HSO4, tá? E terminou com OH. Terminou com OH é base. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida nesse primeiro momento? Não, tá tudo de boa pra mim. Tá também de boa, também acho. É bem tranquilo. Vamos, Não tá tão complexo, não. Não tá mesmo não. A gente vai estudar na semana que vem a neutralização de ácidos e bases de arrênios, mas a gente não vai estudar a formação dos sais ainda. A gente só vai entender o que é esse processo chamado de neutralização e vai estudar as outras teorias. Se não me... As outras não. A gente vai estudar de Bronsted-Lowry e depois estuda de Lewis, vai fazendo por partes para a gente chegar num denominador bom assim no final do estudo. Beleza? Para quem tá Beleza. ok, pode sair da sala e bom final de semana. Para quem tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tchau, professor. Falou, professor. Bom final de semana. Na paz. Fala, Matheus. Tchau. Pessoal, podem... saiam da sala, porque eu só fecho a sala depois que todo mundo sair. Tá bom? Isso aí, Rafa. Já estava esquecendo, né? Pessoal, podem deixar a sala, por favor. Pedro, Amanda. Podem sair da sala. Pedro, Amanda. Não? Então tá bom.